Olá, muito bem-vindo ao canal da Aero Magazine. Hoje estou em Las Vegas, na verdade, no centro de convenções, para nós mostrarmos um pequeno highlight do que foi a NBA 2024. Usualmente você sempre vê quando eu faço eventos, sempre na frente de um avião, que é o nosso pano de fundo. Dessa vez eu estou na frente de um eVTOL, que é uma grande tendência, aliás, a própria NBA há uns 4 ou 5 anos vem falando muito sobre essa questão do eVTOL, qual as perspectivas futuras. Por isso eu escolhi ele de fundo aqui, é bem interessante, esse modelo da Joby, ele já fez alguns voos, inclusive em Nova York, está até passando aqui ao meu lado um vídeo sobre ele, e tem bastante novidade. Um dos principais destaques desse ano da NBA, pelo menos algo que se ficou muito claro em todas as conferências que eu fui, é a inovação e o futuro da aviação. Por muitos anos a NBA foi um palco para lançamento de aviões, o que foi realidade mais ou menos aí nos últimos 30 anos. Mas, mais ou menos de 2019 para cá, tirando ali os 2 anos que não teve a feira por causa da pandemia, tudo se voltou muito para a inovação. O eVTOL começou basicamente ali com uma promessa, uma ideia, e agora é uma realidade. Na edição do ano passado já tinha alguns modelos, esse ano tem 2 reais aqui, o Joby está atrás de mim, e também tem o Lilium. Eu depois mostro um vídeo para você, vou colocar daqui a pouco aqui, para você dar uma olhada, as diferenças entre os 2 modelos. Então, ficou muito claro que o futuro da aviação executiva está muito ligado a essa transição de tecnologias. A aviação continua, evidentemente, à base dos aviões e helicópteros, mas também muito ligada agora ao que vem pela frente. Outro ponto, além do próprio eVTOL, que está se falando que vai ter os primeiros voos realmente o ano que vem, eu conversei com um monte de fabricante e todos me disseram a mesma coisa. O ano que vem realmente é a data que a maior parte deles, se não entrar em serviço ativo, mas pelo menos em voos experimentais, vão ser certificados e na sequência eles entram ali até o final da década em operação regular, ou seja, a gente vai ver com certeza, por exemplo, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, eles voando. E o outro ponto também de inovação é a questão dos combustíveis. Tivemos vários painéis, vários fóruns falando sobre o futuro do uso de combustível renovável na aviação. Eu conversei com bastante gente qual vai ser basicamente a tendência para os próximos anos, a SAF, ou usar hidrogênio, eletrificação, etc. Me falaram o seguinte, basicamente a ideia no momento é o SAF, porque ele é muito mais fácil de ser obtido e existe um monte de tecnologias em desenvolvimento, muitas já sendo utilizadas por grandes fabricantes, a Gulfstream, Dassault, Textron, a própria Embraer, que é baseado, às vezes em lixo, pode ser baseado em uso pelo próprio hidrogênio ele cria, ou por cana-de-açúcar, ou beterraba, é uma infinidade aí de tecnologias. Até a gente fez uma matéria bem interessante o ano passado na Aero Magazine, mostrando justamente as diferenças de combustíveis e tecnologias. Então tudo isso foi bastante discutido aqui e que foi bem interessante. Aliás, até um ponto importante, a Embraer foi uma das que liderou um painel justamente sobre essa transição energética, já que o Brasil tem esse grande potencial no futuro de trazer principalmente o SAF para a aviação, já que a parte de biocombustível no Brasil é histórica, tem mais de 40 anos, começou com etanol e agora tem avançado bastante para outros setores. Mas a eletrificação, que a gente tem falado bastante aqui no canal da Aero, parece que vai ficar com os eVTOL, os aviões mesmo, é pouco improvável que isso aconteça antes do final da década. E o que a gente sempre fala aqui, o grande desafio é basicamente a bateria, ela é muito pesada, tem uma quantidade de armazenamento energético muito pequeno, principalmente se comparado à gasolina ou querosene de aviação, o famoso combustível jet A. Tanto para você ter uma comparação, conversei hoje com um executivo sobre essa questão, mantém-se mais ou menos as baterias mais modernas do mundo, a capacidade energética para cada litro de gasolina, que dá quase 1 kg, não chega a dar 1 kg, mas é bem próximo, você precisa para ter exatamente a mesma quantidade energética de quase 20 kg de baterias. Então, foi uma das baterias mais modernas que existem. Tanto que os eVTOLs, um dos grandes desafios vai ser como é que vai ser esse reabastecimento das aeronaves. Então, ele vai pousar ali no spot, vai trocar bateria, vai ser uma recarga muito rápida, então tudo isso ainda está em debate, embora o ano que vem realmente seja o ano que eles vão entrar em serviço. A Joby está bastante confiante, a Lilium, outros fabricantes, até a Eve também tem falado muito disso, lembrando a Eve é uma spin-off da Embraer para esse segmento, todo mundo dizendo que vem, mas ninguém ainda acertou como é que vai ser esse reabastecimento de baterias e quanto tempo elas vão durar, ou seja, a vida útil vai ser longa, não vai, mas algo que me chamou bastante atenção, conversando com alguns fabricantes de eVTOL, é que basicamente as baterias no futuro vão virar grandes power banks. Tirou da aeronave, ela não serve mais porque a carga ali caiu, por exemplo, para 60%, 70%, como seu telefone celular, ao longo do tempo vai perdendo capacidade, então vai tirar essas baterias e vai colocar num banco ali como se fosse um grande power bank. Isso vai facilitar principalmente para armazenamento energético. Então, se um dia estiver faltando energia elétrica, por exemplo, como um grande backup, usa essas baterias para transferir a carga para os eVTOLs. Então, isso é uma tendência também que tem acontecido. Já para falar do avião em si, das máquinas, eu vou colocar alguns vídeos aqui, os grandes destaques desse ano aqui na NBA foram os lançamentos do grupo Textron
que é a terceira geração para alguns modelos, por exemplo, o CJ4 e o CJ2, então eles estão colocando uma modernização, desculpa, M2, uma modernização que é uma evolução principalmente da questão de eletrônica, ou seja, a Aviônica tem modernizado bastante para a família Citation, então eles têm continuado esse progresso nos modelos, principalmente porque a plataforma em si, o avião, ele é bastante eficiente, ele cumpre o que promete, até a própria Textron admite, não pode ser um avião mais bonito, talvez não mais rápido, mas ele tem ali o melhor custo-benefício para grandes operadores. Isso tem sido uma realidade, principalmente aqui na NBA, que dá para ver quanto a Textron tem apostado nesse segmento. Ou seja, faz um avião justo, que ela consegue evoluindo constantemente e entregar esse conteúdo aí para os seus principais clientes. Isso é bem interessante. Basicamente, isso é o grande lançamento. A Embraer não veio com nada novo, evidentemente, ela está apostando muito nos Phenom 100EX e 300E e também no Praetor 600, que é justamente o grande foco deles nos Estados Unidos. O Phenom 300E, aliás, é o grande carro-chefe da Embraer. A família Phenom 300, há mais de 11 anos, é líder no segmento e por muito tempo foi o avião executivo mais entregue do mundo. Se pegasse todos, ele era justamente o mais entregue. Outro destaque, não é novidade porque ele teve aqui ano passado, mas esse ano foi um reforço que a Airbus fez no A220 executivo. É aquele avião basicamente concorrente da Embraer no mercado de aviação comercial, o A220, e uma versão executiva voltada principalmente para o mercado corporativo. Conversei com a Airbus hoje cedo, eles falaram que não existe perspectiva de venda, por exemplo, para usuários finais, como seria mais ou menos o cliente de um Gulfstream ou de um Bombardier ou de um Dassault, que ele compra. Geralmente os aviões que são derivados de comerciais, eles são sempre destinados a grandes corporações, bancos, grandes companhias de tecnologia ou governo, então é justamente o foco deles. Falar, claro, pode ser que eventualmente alguém compre, pode, mas o foco é basicamente esse mercado. E é interessante que o A220 ele conseguiu entrar no mercado que a própria Embraer acabou desistindo com o Lineage 1000. Ela tentou oferecer uma versão derivada do E-Jet do 190, acabou que ele não foi um grande sucesso, não chegou nem a 100 unidades vendidas e foi cancelado, mas a Airbus conseguiu então acertar alguns pontos e está apostando bastante forte nesse mercado corporativo, principalmente para Estados Unidos e Europa, mas eles também veem alguma perspectiva no Brasil. Já, por exemplo, a Boeing, ela está com o BBJ aqui na feira, mas basicamente numa exposição estática, sem grandes perspectivas, é o modelo NG que está inclusive à venda, mas não tem nenhum novo modelo da Boeing, até porque a Boeing, vocês viram aí, o noticiário teve um tombo de quase 35 bilhões de reais nesse trimestre, então bem impactante aí a situação da Boeing. A Honda continua falando do novo produto, mas eles apresentaram basicamente o Elite 2 aqui na NBA, justamente também porque é um avião com bastante participação no mercado americano, mas não tem grandes lançamentos, exceto o que foi feito ano passado, que deve ficar pronto em 2027 e entrar em serviços em meados de 2028 ou 2029. Essa diferença aí de tempo é justamente questão de certificação e algum problema que eles podem encontrar pelo caminho. A Pilatus também esteve presente aqui com o PC-24 e com o PC-12, são aviões bastante promissores no mercado americano, no Brasil nem se fala. A Synerjet tem feito um grande trabalho de venda do PC-12 e o PC-24 no mercado brasileiro. O PC-24 estreou no Brasil com a Mara Aviation e agora também tem conseguido novos clientes, daí operadores privados, sem ser só as empresas de compartilhamento ou táxi aéreo, como no caso da Amaro. Também um destaque que eu acho que vale a pena falar aqui são das aeronaves usadas. O mercado continua crescendo bastante. O que mais se tinha na parte estática da NBA era justamente aeronaves à venda, ou seja, aviões usados. E um ponto que me chamou bastante atenção foi justamente a saída da Dassault e da Gulfstream da exposição. Eles não participam mais. A Dassault talvez ela vai fazer um ano sim, um ano não, mas a Gulfstream definitivamente abandonou aqui a ideia de apresentar seus produtos da NBA. O argumento principal é que o cliente deles não necessariamente vai estar aqui, porque é um segmento muito nichado, tem ali um grupo muito pequeno, então não se necessita apresentar os produtos. Já os demais fabricantes continuam dizendo que a NBA é realmente um grande show e um grande palco para apresentação tanto de produtos quanto de novas tecnologias. Por isso até estou aqui na frente do Vitol, como eu disse, que essas grandes tecnologias que têm sido sempre promovidas em grandes eventos aeronáuticos, seja a NBA, Oshkosh, você também tem Farnborough e Le Bourget, justamente a apresentação de tendências, e a NBA segue também nesse caminho. Basicamente isso é um resumo do que dava para falar aqui, mas eu espero que você goste. Se por um acaso você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!